Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Você já ouviu falar na blasfêmia contra o Espírito Santo? Muitas pessoas acreditam que ao citar o Espírito Santo em meio a várias coisas, talvez possa estar cometendo esse pecado, ou talvez já tenha cometido esse pecado, que segundo Jesus é um pecado imperdoável. De acordo com Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, a palavra de Deus diz assim: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não se perdoará aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então Jesus está mostrando aqui um pecado que não tem perdão. E esse pecado que o homem comete contra o Espírito Santo, ao blasfemar, ao usar o seu nome, está cometendo um pecado imperdoável. Um pecado que não tem perdão nem neste momento, nem neste século, nem no século futuro. Mas que pecado é esse? Como a gente está pecando contra o Espírito Santo? O que é que nos faz pecar contra ele? Nesse vídeo de hoje gostaria de esclarecer mais esse texto para vocês. Mas antes disso, você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum conteúdo, pois estou trazendo bastante conteúdo da Palavra de Deus, curiosidades, mensagens de conforto e de esperança, e creio que você, assistindo esses vídeos, você será bastante edificado. Então vamos ao que interessa. Se a gente examinar o contexto completo de Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22, ali as pessoas traz para Jesus um homem cego e mudo e endemoniado. E Jesus, ele cura esta pessoa. Ele passa a enxergar e passa a falar. E as pessoas que estão ali ao seu redor atribuem esse ato de Jesus, esta cura, a um demônio chamado Belzebu. Eles dizem que Jesus expulsou aqueles demônios e fez aquela pessoa enxergar e a falar através desse demônio. Então, partindo desse ponto, a gente vê que aí eles já estão cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas como assim? A blasfêmia contra o Espírito Santo começa na dureza do coração do homem, não em palavras. As pessoas viam que Jesus curava, expulsava os demônios, mas em nenhum momento eles davam crédito a Deus. Eles não mostravam que ali era obra de Deus, e sim obra do inimigo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela começa no coração. A gente começa a endurecer o coração de uma maneira que não conseguimos enxergar a presença de Deus em várias coisas. Não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é do que a dureza do coração. Nós somos seres carnais e andamos muitas das vezes praticando coisas que não são da vontade de Deus. E o Espírito Santo foi derramado sobre cada um de nós para que nós passamos a ser pessoas melhores, que a gente seja convencido pelo Espírito Santo de que tais atos que praticamos são atos errados. E o indivíduo começa a praticar coisas que são contra a vontade de Deus, começa a pecar. E então o Espírito Santo começa a trabalhar ali sobre aquela pessoa, mostrando que aquele ato que ele está praticando é pecado. No livro de João capítulo 16, no versículo 8, Jesus disse que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele nos guiaria toda a verdade e também ele nos convenceria do pecado, do juízo e da justiça. Então a missão do Espírito Santo é nos convencer, é nos converter, é mostrar quem é Deus para nós, é nos guiar pelo caminho certo, é nos mostrar as coisas que são certas e as coisas que são erradas. E a partir do momento que o indivíduo está praticando algo errado,
e o Espírito Santo está ali no íntimo do seu coração dizendo que aquela coisa que ele está fazendo é errado, e aquela pessoa começa a endurecer o coração para o Espírito Santo, ali ela está começando a blasfemar contra o Espírito Santo, porque ela está endurecendo o coração de uma forma que ela não está dando ouvido a ele, e ela prefere continuar no seu ato, no seu gesto de pecado. E a voz do Espírito Santo vai ficando mais fraca na vida daquela pessoa, ela mal vai ouvindo mais a voz dele, e ela vai chegar a um ponto que aquele pecado que ela comete ela não entende mais como sendo pecado, e sim como um hábito, como uma prática de uma coisa ruim. Certo dia, uma pessoa estava dormindo no hotel, e ali, naquele hotel, todo dia passava um trem, e esse trem fazia muito barulho. Ao chegar até ele perdeu o sono por causa desse barulho. Mas se passando os dias, certo dia ele dormindo, e dormiu a noite toda, acordou, não escutou barulho de nada, e ele chegou para a esposa dele e perguntou: o trem não passou ontem? Ela disse: sim, passou, mas como você está tão acostumado com barulho, você não ouviu o barulho do trem. Então a gente é mais ou menos assim também. Quando o Espírito Santo começa a falar, a mostrar que a gente estamos no erro, a gente ouve a voz dele mais forte no nosso ouvido. Mas quando a gente continua na prática do erro, cometendo aquele pecado, acariciando aquele pecado, aquele desejo, aquela vontade, a gente vai endurecendo o coração e passamos a ouvir a voz do Espírito Santo cada vez mais fraca. Não que o Espírito Santo esteja longe de nós, mas sim que nós estamos se distanciando dele. Estamos endurecendo o coração. E quando o ser humano endurece o coração a tal ponto, ele já tem blasfemado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem mais aquele poder na vida dele de convencer e converter ele do seu mau caminho. Então, meus amigos, esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado com os atos que vocês andam praticando, que esse ato não seja um ato imperdoável. Você busque a dar ouvidos ao Espírito Santo, porque ele conhece a verdade, ele sabe a verdade, e só ele tem esse poder de convencer e converter a nós. Então, esse é o estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mas que principalmente vocês tenham entendido o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e que você não se esqueça: Jesus Cristo é o caminho e a Bíblia Sagrada é o seu guia. Até a próxima.